Bem-vindos à KVR Literária, uma realização KVR Produções e Sambista Nordestino do Brasil. Eu sou Li Garcia e vou continuar a leitura de Zequete e suas andanças por aí, Dionésio Meireles. Este é o nosso áudio de número 6, estamos na página 53. Tributo a Zequete. Vindo para o Rio de Janeiro quase que constantemente e ficando em nossa companhia, ele ia conosco em vários lugares, e com essas andanças, Geis acabou indo parar na Funarte para propor um show de Zequete na Sala Funarte, chamada de Sala Sidney Miller, em meados da década de 90. Graças a isso, conseguiu produzir lá o evento Tributo a Zequete. Durante 3 dias, de quinta a sábado, no horário de 19 horas, vários convidados se apresentavam em homenagem ao compositor. Na quinta-feira, início do evento, a Orquestra Tamoio, comandada pelos maestros Vavá e Sildineir, nosso vizinho de porta, tocou vários clássicos de Zequete lindamente e no final ele subiu ao palco e, muito aplaudido, cantou com a orquestra. A primeira noite foi um sucesso. Na segunda noite, uma linda sexta-feira, o show começou com Geis Zequete, que subia ao palco para cantar pela primeira vez, onde fez uma homenagem ao seu padrinho Nelson Cavaquinho, já falecido, cantando A Flor e o Espinho, também de Guilherme de Brito. Depois ela chamou Peci Ribeiro, que ainda não era conhecido. Ele cantou uma composição própria, falando do compositor homenageado Zequete. Depois veio a cantora Cristina Buarque, sambista portelense, que conhece grande parte das composições dos grandes e antigos compositores da escola. Cantaram ainda nesta noite Délcio Carvalho, Walter Alfaiate e Wilson Moreira. Depois entrou Zequete, que cantou 3 sambas, encerrando a segunda noite. No sábado, terceira e última noite, outros convidados de peso também foram cantar em homenagem ao Rei dos Terreiros. Roberto Serrão, Guilherme de Brito, Tânia Machado e Darcy da Mangueira cantaram no primeiro bloco. Geisa subiu ao palco para falar um pouco da trajetória do pai. Em seguida, e sob aplausos, chamou Nelson Sargento, que participou com ele no conjunto vocal e instrumental de compositores de escolas de samba, A Voz do Morro, na década de 60. Nelson saiu do palco muito ovacionado. Depois de Nelson Sargento, um cantor da nova geração muito bom e com uma voz que lhe deu muito sucesso, Marquinhos Satã. Cantou 2 sucessos seus que o público acompanhou entusiasticamente e saiu do palco aplaudidíssimo, deixou saudades. Faltava completar o time que homenageou Zequete e quando foi chamada ao palco, todos se levantaram de seus lugares e aplaudiram de pé Dona Ivone Lara. Palmas, muitas palmas para ela. Dona Ivone cantou grandes sucessos dela como Acreditar e Sonho Meu, parceria com Délcio Carvalho. Quando ela saiu do palco, o público presente novamente se levantou para aplaudi-la. Para encerrar o terceiro dia do show, Zequete cantou vários sucessos dele e levou o público ao êxtase quando cantou Máscara Negra. Os que se apresentaram naquela noite voltariam ao palco para cantar Máscara Negra com Zequete e participar dos agradecimentos e das despedidas finais. A cantora Simone Leal fez parte do coro feminino que acompanhava os sambas. Apagaram-se as luzes do teatro, não sem antes os presentes terem sido convidados para participar do coquetel surpresa que a cantora Tânia Machado conseguiu com o patrocinador. Bip Bip. No domingo fomos ao Bip Bip, o que passou a ser uma rotina com ele no Rio. O bar do Alfredinho. Lá, o samba de raiz e o chorinho naquela época andavam de mãos dadas. O bar era pequenininho, mas muito aconchegante, e o Alfredinho não servia ninguém. Quem quisesse beber, pegava a própria cerveja e anotava no caderninho a quantidade consumida, depois pagava. Elton Medeiros, Didu Nogueira, Wilson Moreira, Nelson Sargento, Cristina Buarque, Bete Carvalho, Moacir Luz, vez por outra davam uma cara por lá, na rua Almirante Gonçalves, onde se situava o bar. Zequete sempre que podia estava por lá.
Mas como nem tudo são flores, havia moradores que não gostavam de samba e ligavam para a patrulha ou jogavam água de suas janelas nos frequentadores da roda. Isso em Copacabana, em plenos anos da década de 90. Eram 10 horas da noite quando nos despedimos para ir embora para casa. Aquilo virou uma rotina com Zequete no Rio de Janeiro. Ponto de encontro para apreciadores do bom samba e do choro, o Bip Bip tem um clima informal e convidativo, ideal para os amantes desses ritmos e danças. As paredes são revestidas com fotos de grandes sambistas, recortes de jornais falando do bar e do Botafogo, além de caricaturas do dono do estabelecimento. Também não há garçom. O cliente faz o pedido diretamente ao proprietário e pega sua própria cerveja no freezer. Era comum se deparar com Bete Carvalho, Walter Alfaiate, ícones do samba carioca, ou alguns dos melhores músicos do chorinho, como Alceu Maia. A capacidade do público é relativa. Normalmente há mais gente do lado de fora que do lado de dentro. Segunda-feira, Zequete teria que retornar para São Paulo. O Bip Bip é localizado na Almirante Gonçalves, número 50, loja D, em Copacabana. Voltando a São Paulo. Depois de 15 dias, voltamos novamente a São Paulo. Desta vez, só Geisa e eu. Fomos direto para a residência de Zequete, no bairro da Consolação. Chegamos lá por volta de 8 horas da manhã, após ter saído da rodoviária do Rio de Janeiro no ônibus de 00h30. Era sábado e tanto Zequete como meu cunhado Zé Carlos nos receberam efusivamente. Como já tínhamos lanchado na rodoviária paulista, caímos na cama e levantamos às 13 horas. Zé Carlos estava namorando uma paulista. Morava com o pai, mas se preparava para conviver com a namorada e às vezes não ficava em casa. Passado um tempo, foi morar com ela em Pirituba, mas monitorava o pai e conseguia muitos shows para Zequete. Mais tarde, Zé Carlos tornou-se um microempresário, com uma loja que vendia material odontológico. Vez por outra, viajava para o outro lado da cidade por conta de seminários ou conferências na área odontológica. Mais tarde, ao se casar, foi residir com sua esposa em um apartamento próprio no bairro de Itaquera. Mas ele continuava como empresário do pai e conseguindo vender vários shows por todo o estado de São Paulo. Depois que levantamos, Zequete nos convidou para irmos a uma roda de samba, que começava às 14 horas, onde também se servia uma feijoada, costume da cidade nesse dia. Sábado lá é dia de feijoada. Como sempre, onde ele chegava era aquela recepção. Acomodamo-nos e caímos na feijoada, apreciando os sambas. Fiquei encantado com o nível dos sambas cantados e lamento. Violões, cavaquinhos, tantãs, surdo e pandeiro. Que sonoridade! Curti bastante a roda. Parecia que eu estava em casa. Mas não ficamos muito tempo, porque Zequete, no dia seguinte, iria receber uns amigos e precisava preparar as coisas com antecedência. Então o convidaram para dar uma canja e ele não se fez de rogado. Brilhou. Já em casa, ele conferiu o que tinha no freezer e constatou que havia uns 4 quilos de namorado, mais uns 3 de frutos do mar, incluindo o que precisava descongelar. Retirou tudo e encheu em recipientes descongelando. Eram umas 8 horas da noite e ficamos em seu apartamento batendo papo e bebendo umas cervejinhas. No dia seguinte já era domingo. Após o café, fomos ajudar o pai da Geisa no preparo da peixada. Ficamos limpando os camarões enquanto Zequete descamava os peixes e os cortava em postas. Depois de limpar os peixes, Zequete foi fazer o caldo com os frutos do mar. Somente mais tarde ele prepararia o arroz branco. Com a nossa ajuda, ele preparou o peixe para cozinhar e o pirão para fazer mais tarde, além da saladinha de alface com agrião. Na geladeira havia bastante cerveja e refrigerante, mas ele observou que não tinha uma cachaçinha e nem vinho suficiente para quem não quisesse cerveja. Próximo ao prédio em que ele morava, havia um supermercado
e ele resolveu descer do 7º andar, onde era seu apartamento, para ir ao mesmo comprar vinho e cachaça. Ao voltar para casa com as bebidas que havia ido comprar, Zequete já encontrou alguns de seus convidados que foram recebidos por mim e Geisa. Pessoal de alto nível, admiradores de Zequete, médicos, engenheiros, biólogos, advogados, homens e mulheres. Aos poucos, mais pessoas foram chegando e o apartamento, que já não era grande, tornou-se pequeno. Mas nada disso estava importando. Além de conhecerem o Zé de perto, ainda iriam comer uma peixada preparada por ele. Na vitrola, diz que fui por aí, opinião, e acender as velas, na voz de Nara Leão. O caldo de frutos do mar está pronto e sendo servido, cada um por si. O pãozinho está à disposição de quem quiser. Muito papo e alguém lembra da importância do samba Opinião nas passeatas e nos comícios em prol da abertura política e fim da ditadura. Lembraram também da canção Para Não Dizer que não falei das Flores, de Geraldo Vandré, que sofreu censura, não podendo ser cantada no rádio. Aliás, este morava em São Paulo e vez por outra aparecia na casa de Zequete para papear. Nessa reunião também estava um violonista convidado pelo anfitrião. O pessoal caiu dentro do caldo. Muitos usaram a pimenta, bem temperada e cheirosa, preparada pelo dono da casa. Não passou 1 hora e o peixe estava pronto, à base de azeite de dendê, com direito a pirão, com um arroz branquinho e salada de alface e agrião. Todos se serviram à vontade e repetiam quantas vezes quisessem. Muitos comendo em pé, com o prato nas mãos. Ali estavam à vontade. 3 horas da tarde. O violinista dá os primeiros acordes. Zequete canta Leviana e lembra que este samba fez muito sucesso na quadra da Portela e que, ao comparecer a uma festa de confraternização na Mangueira, a escola contou a ele que o cantor Jamelão, em início de carreira, pediu permissão para gravar. Foi seu primeiro sucesso. A seguir, Zé cantou Opinião, uma emoção só. Todos lhe acompanharam. A tarde foi rolando, cerveja, uísque, vinho, refrigerante, cachaçinha, tudo ao gosto do freguês. São 18 horas e o pessoal começa a se despedir, agradecendo o momento. Todos já se foram, com exceção de um convidado de nome Chico Blanco, um engenheiro paulista bem-sucedido e com apartamento no Rio de Janeiro, em Copacabana. Ele ficou por ali mais uns 30 minutos conversando comigo e com o Zé Carlos, depois se despediu. Por intermédio do Zé Carlos, meu cunhado, fiquei sabendo que ele era frequente na casa, que realmente era amigo e que sempre levava o pai de carro onde precisasse. Enquanto ainda conversávamos, Geisa já estava na pia da cozinha lavando a louça. Assim que deu, tomei seu lugar e acabei de lavar o restante da louça. Já eram 9 horas da noite quando eu e Geisa terminamos. O pai já estava cansado e havia ido dormir. No dia seguinte almoçamos um macarrão à bolonhesa feito por Geisa. Que delícia! Nossas malas já estavam prontas, pois iríamos viajar para o Rio de Janeiro às 16 horas. Às 14 horas e 30 minutos de segunda-feira, nos despedimos de Zequete e de Zé Carlos. Partimos para a rodoviária paulista. Chegamos à rodoviária do Rio de Janeiro às 22 horas. Todos desembarcaram, nós fomos a exceção. A garagem do ônibus da aviação Itapemirim era no Engenho da Rainha, onde hoje é o supermercado Guanabara do bairro, próximo à nossa residência, e o motorista nos deu carona. Economizamos no táxi e no tempo. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo áudio.